Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos àquela etapa de verificação, se vocês estão me ouvindo, se a conexão tá boa. Oi, Mônica, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Silvinha. Ótimo. Obrigada aí pelo retorno. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A gente está dando início nesse momento a mais uma live da série Prosa e Propósito. A ideia é a gente ter um bate-papo descontraído, leve, assim como é a vida, e ao mesmo tempo a gente coloca elementos do desenvolvimento humano. Como é que a gente pode usar a psicologia ao nosso favor, conhecimentos sobre diversas áreas que são importantes para a gente. O convidado de hoje é o Rossandro Klinge. A gente vai conversar sobre a trajetória dele, ele vai trazer ilustrações sobre a vida dele e juntos vamos elaborar esse assunto de como o desenvolvimento humano percorre nossas vidas. O tema de hoje, correlacionado à jornada dele, é o tempo do autoencontro e a gente vai ver como que as adversidades da vida são importantes para o nosso desenvolvimento, ressignificar essas experiências. Vou colocá-lo aqui na nossa live. Já solicitei aqui, ele vai entrar daqui a pouquinho. E aí, Suliane? Oi, Rossandra, tudo bem? Tudo jóia? Tudo em Tudo paz? ótimo. Uma Já honra estar tá. batendo esse papo aqui com você. Ah, tá jóia. Já deve estar perto aí da janta aí em Portugal, né? Vocês jantam cedinho também aí, né? Aqui são 6 horas agora, mas Pois ainda é. conserva as tradições brasileiras, né? Então, por enquanto, Ah, ainda tá tá cedo. cedo. Tá cedo. Rossandro, seja muito bem-vindo. A ideia, assim, dessa série de lives que eu estou fazendo é um bate-papo descontraído mesmo, à vontade, assim como nossa vida, né? Sim. E a gente vai conversando sobre a jornada de cada um de nós e trazendo esses elementos para o nosso desenvolvimento humano. Uhum. E antes da gente começar, eu quero aproveitar que descobri que hoje é o Dia Internacional da Amizade, né? Não Hum, sabia, descobri há pouco tempo, para agradecer a Débora, essa amiga tão querida que fez essa nossa sim, conexão, com que certeza. agradeço a ela porque vejo ela com uma perspectiva tipo uma alquimista. Até brinquei isso com ela consegue ver a essência das pessoas, ela é muito sensível e cria umas Sim, conexões incríveis. Então, Débora, verdade. muito obrigada pela conexão, muito obrigada a todos os amigos que estão presentes, amigos da nossa vida, e ao Rossandro por ter aceito esse convite. E a ideia é a gente começar dessa forma, Rossandro, entendendo um pouco da sua trajetória e costurando com isso. E se você Tá. me permite a liberdade também, assim, dos bastidores do que rola, quando eu falei, eu vou conversar com o Rossandro, a princípio as pessoas que não estavam familiarizadas com o seu nome brincaram. Pô, vocês vão lançar uma dupla sertaneja, Suliane e Rossandro? Porque na prática são nomes diferentes, né? E É, aí eu brinquei, eu falei assim, vai dar uma boa bossa, a prosa a gente garante. E aí, com queria até certeza. puxar esse assunto com você, Rossandro. Como é que é, assim, essa construção da sua identidade com o nome? Se você tem essa percepção da onde surgiu, como é que foi a escolha, como que você se identifica com isso? Vamos começar a sua jornada daí. Bora. Na verdade, assim, eu acho que quando eu era criança, eu tinha as pessoas, quando elas queriam me irritar, falavam assim, sabe, que é aquela coisa de criança de fazer bullying, né? Falava de Rossandro e roçado, roçado de roça, de, né? E Sim, brincavam. E quando lançou aquela música, estou de volta pro meu aconchego, né? Aí fazia Rossandro, meu corpo e cheirando. Você botava meu nome no meio de Rossandro. Eu ficava irritado, mas nada que a gente, durante a infância, a gente brinca e supera. Nunca eu me provocou fui, nem mal-estar, não. eu fui um país por muito tempo, né? Eu fui Suriname por muito tempo. Eita, Então, Suriname! É um era, país aqui era. da América do Sul, aqui na fronteira com o Brasil, Isso, lá no norte do isso, país. isso Colonização mesmo. holandesa, né?
Então, aí daí vieram brincadeiras, mas acho que esse jeito leve que levou a gente, né, a trilhar esse percurso, e eu brinco que o que isso significou para mim foi que me veio desde o início da vida uma questão de autenticidade, do original. Porque com Sim. a gente já vem com isso no nome, né? A gente já deixa uma marca, seja positiva ou negativa. É, Dificilmente a gente precisa de sobrenome, né? As pessoas já já, reconhecem como já tal. sabe. É. Já, Ajuda, tá já vendo? Ó? sabe. Tem um lado Pois é. bom. Então tá. Rossandra, conta um pouco então da sua trajetória, de onde surgiu essa identificação com a psicologia, como é que ela transformou sua vida? Nunca foi uma coisa que, num primeiro momento, eu pensei em fazer. Sabe quando você está ali no ensino médio, fundamental, que você diz, eu vou ser alguma coisa quando crescer? Nunca a psicologia esteve no meu radar. Sim, Estava no meu radar, muito comumente, as pessoas dizerem assim, eu me sinto tão bem quando eu converso com você. Mas não é o suficiente para você achar que isso é digamos assim, o que vai caracterizar um profissional, né? Porque muita gente deixa a gente se sentindo bem quando conversa. Você transmite paz, também eu via muito isso. Mas o meu curso dos sonhos era arquitetura. Eu queria fazer arquitetura. Eu adoro arquitetura, acho a arquitetura bonita, eu adoro projetos, móveis, reformas, essas coisas, eu acho muito legal, eu acho bonito as coisas ficando belas, o processo de se tornar belo, né? Que a arquitetura é uma das artes que provoca isso. Pega uma casa ou um terreno e de repente surge uma coisa muito bonita. Mas não tinha arquitetura aqui em Campina Grande, na universidade aqui, só tem João Pessoa, então não dava para eu morar lá para fazer o curso. Além disso, eu não gostava de matemática, como ainda hoje tenho minhas dificuldades com o tema, só que hoje eu não preciso usá-la no cotidiano, então para mim não é uma coisa que mais me mova, como a gente na escola tem que estudar, né? Matemática, física, química, tabela periódica e tal. Depois eu quis fazer ciências políticas. Eu sempre gostei de geopolítica, de análise de cenários internacionais. Por exemplo, eu leio muito sobre o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China agora. Eu leio muito sobre o Brexit e como a Europa está fazendo agora esse resgate econômico e como a Inglaterra está se sentindo mal porque saiu de um bloco que está agora tendo uma resposta coletiva. Sempre gostei disso. Mas também não tinha ciências políticas aqui em Campina Grande. Mas no ano que eu fui fazer o vestibular, minha mãe tem um amigo querido, né? Tem ainda, porque esse amigo está vivo, que é Edmundo Gaudêncio, que é um psiquiatra aqui da minha cidade, que veio a ser meu professor depois, para minha honra e minha alegria, né? Porque além de um ser humano incrível, é um professor que marcou gerações de médicos e psicólogas e médicas aqui em Campina Grande, porque ele dá aula nos dois cursos, tanto no de medicina da federal, como numa particular aqui, como em psicologia na estadual, enfim. Então ele marcou gerações, tem marcado gerações de pessoas e nesse ano do vestibular, ele foi lá em casa, perto do Natal, tomar um vinho, conversar. E eu fiquei lá e fiquei lá conversando na sala com ele. Eu tinha o quê? Sei lá, 17, 16 anos, uma coisa assim. E ele falando e tal. E aí, eu disse, vou colocar psicologia. Aí coloquei sociologia na federal, psicologia na Universidade Estadual. Passei nos dois, e aí eu pensei assim, agora eu preciso fazer uma escolha prática. O que é que eu vou fazer, né? Aí eu fiz uma escolha muito prática. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava de grana, então eu tinha que fazer um curso que me respondesse rápido. E na minha cabeça, à época, sociologia não ia me dar uma resposta rápida, porque não tinha um emprego assim. Terminou, sociólogo vai trabalhar como? Não tinha. Hoje você dá aula na escola, mas só tinha concurso na universidade, que você já tem que ter um doutorado, então você tem que terminar um curso, mais dois de mestrado, mais quatro doutorados para tentar um concurso. Eu disse, não vai dar, eu preciso de grana antes. Psicólogo ganha dinheiro com a escola, ele é psicólogo escolar, ele é psicólogo organizacional, ele abre consultório, ele dá consultoria, ele... eu fui bem objetivo, eu escolhi psicologia no primeiro momento, porque eu digo, esse vai me dar dinheiro mais rápido. Foi bem assim. Mas, claro, entrando no curso, aí foi muito, muito lindo, porque aí eu me identifiquei profundamente, com as emoções humanas. Eu digo que eu troquei o projeto das casas pela arquitetura do inconsciente, né? Que lindo. é menos fácil de medir, porque não tem apontadores biológicos, nem você pode colocar dentro de uma tabela, nem calcular a concretagem, porque para cada indivíduo vai ser único a forma, sem aqui desmerecer de jeito nenhum a arquitetura e a beleza que ela tem, mas apenas porque nas ciências exatas você tem uma precisão mais fácil de conseguir do que no inconsciente humano, né? Então, assim, para mim tem sido um desafio. Eu não reputo, Suliane, o fato, quase que eu chamava de Suriname, tá vendo? Eu não reputo, Tá em casa, fica à Suliane, vontade. tá em casa.
eu não reputo o fato de que eu deixei de atender. Eu coloco na condição de que eu não atendo mais individualmente pessoas, mas eu continuo como terapeuta, como psicólogo, agindo da mesma forma. A ciência base é o olhar através do qual eu vejo o mundo e através do qual eu consigo também interpretar e entregar para as pessoas, seja nas lives, nos livros, nas palestras, de um modo geral, né? Excelente, Rossandro. Eu fiz essa pergunta até porque isso surge muito comumente para o público em geral, para mim, para todo mundo, assim, como que quando a gente vê alguém que a gente admira e que a gente às vezes se espelha, é como que a pessoa trilhou essa jornada, né? Então, entendendo como é que foi essa identificação lá do início e contando, assim, quando você fez esse paralelo, eu achei muito pertinente, porque quando se diz, eu queria ser arquiteto porque para embelezar, você está trazendo a beleza de uma outra perspectiva, né? Como você falou, da casa interna, do inconsciente, desse acesso. Para mim foi um processo de entrar no deserto, quando eu escolhi fazer psicologia. Porque eu vinha de uma realidade que eu tinha estudado uma época num colégio particular, então, assim, eu venho de uma família que não tinha recursos, mas conseguiram me colocar lá, então eu tive acesso à educação diferenciada, mas aí o recurso acabou. E aí eu tive que voltar para a realidade de estudar num colégio público com uma situação bem peculiar. E aí, nessa época lá dos 17 anos, que a gente estava escolhendo profissão, perdida ainda um pouco o que eu faço, e teve uma aula com uma professora de história em que ela chegou e falou assim, primeiro dia de aula, identificando o que a gente tinha que marcar no livro. Olha, vocês vão grifando isso aqui porque isso cai na prova. A gente achou esquisito. E aí alguém começou a questionar que queria aprender mais, o que estava ali entrelaçado com era a história do Brasil, inclusive. E ela falou assim, para que vocês estão perguntando isso, questionando isso? Para vocês é decorar isso para passar na prova. Vocês aqui no máximo vão ser um atendente de lanchonete, vocês estão preocupados com o quê? E aquilo me feriu Caramba, de uma forma que, assim, não desmerecendo os atendentes de lanchonete, longe disso, mas Claro. o lugar que ela estava tocou ali dentro da minha essência, que ali eu entendi, que eu falei assim, eu já enxerguei um outro mundo, eu sabia o papel da educação como transformador do nosso desenvolvimento. E foi a primeira vez que eu me posicionei na vida, que eu cheguei lá e falei assim, não é assim, a gente pode ser quem a gente quiser ser, esse potencial existe dentro de cada um de nós, eu já experimentei isso, de estar perto do conhecimento e saber como ele pode nos transformar. Naquela hora eu consegui verbalizar isso e me caiu a ficha, eu falei assim, eu quero entender o comportamento humano, eu quero entender como é que a gente vai lapidando esse diamante que tem dentro da gente, porque eu sei que eu sou tão capaz quanto aquela outra pessoa que está lá numa escola diferente, eu só não tive a mesma oportunidade, assim como tem outros que não tiveram nem a oportunidade que eu tive, ainda estão num outro degrau. E aí foi ali que eu falei assim, eu entendi, falei, eu quero fazer psicologia. E aí foi um deserto de fazer essa ruptura, porque chegar em casa e assumir, bancar isso, foi o primeiro grande avanço de me dissociar daquela cultura familiar, de expectativas. Então, eu acho bonito ter esse seu discurso de mostrar que não teve esse glamour que as pessoas também acham, magicamente a psicologia chegou, e como que ela te transformou ao longo do tempo, né? Aí eu quis trazer um pouco desse outro lado para ver o quanto que a gente tem que ficar atento para não se contaminar com o entorno e entender o que faz sentido para a gente, né? Então foi um deserto de eu fazer aquela ruptura, me sentir isolada, me sentir diferente, mas seguir meu coração. Aí eu quero que você fale um pouco mais de outros movimentos da sua vida que você foi exposto a algum Sim, deserto, claro. seguiu seu coração. Ah, claro que sim. Primeiro, quando a gente decide fazer psicologia, obviamente não é o curso dos sonhos das famílias, né? As pessoas fazem um lamento, porque basicamente as pessoas acham que você tem que fazer medicina, engenharia, direito, alguma coisa assim, que dê dinheiro, a ideia é essa, né? Mas eu também tinha lido naquela época, porque eu tinha um lado meu, ao mesmo tempo romântico, eu sou sagitariano, então eu tenho quatro patas no chão e um arco e flecha para a lua, né? Então, ao mesmo tempo tem um lado Harry Potter, mas ao mesmo tempo tem um lado muito prático, né? Concreto aqui, né? E eu tinha lido no Anuário Abril, o Anuário Abril antigamente era como se fosse uma análise dos cursos, quais as universidades tinham as melhores notas e tendências de curso. E eu tinha lido no Anuário Abril que um dos cursos do futuro seria psicologia, porque a humanidade iria entrar num processo maior de estresse emocional, depressão ia ser um quadro cada vez mais comum. E de fato eu pensei, além de ser uma coisa que vai me dar dinheiro, tem que ser um mercado promissor. Então esse meu lado racional, ele sempre funciona.
Só que, obviamente, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que não é tão simples assim, não é uma matemática Né? assim, e você se apaixona muito, porque, de fato, não é como negar que as ciências do comportamento, elas são apaixonantes, né? Você começar a entender a dinâmica humana, como você mesmo colocava aí na sua fala, como é que eu transformo um ser humano e ajudo esse ser humano, ou a mim mesmo, a desenvolver potenciais adormecidos, como é que eu me transformo, e como é que alguém que chega e me diz como educador, que eu vou ser nada ou ninguém, que eu não vou ter nenhuma outra escolha, a não ser o que é previsto para o padrão da minha vida, eu vou dizer que eu não vou aceitar aquele discurso, que eu não vou escutar aquilo e vou ser quem eu quiser ser. De onde vem essa força que faz isso? Mas também de onde vem a paralisia dos muitos que escutam e ficam, e acreditam naquela Sim. fala e desistem dos próprios sonhos. Então, obviamente que isso é uma coisa fantástica. O curso eu não fiz nos 5 anos, eu fiz em 7, porque eu trabalhava. Eu precisava trabalhar, mas não era aquela coisa de, não, ele trabalha para ganhar o dinheiro dele. Não, eu trabalhava para ajudar na dinâmica financeira do lar, de comida, de luz, de água e tudo. Então, assim, o trabalho comecei com 14 anos trabalhando, na verdade. Podia, naquela época, trabalhar com 14 anos. Comecei com 14 anos e, por causa do trabalho, meu curso era noturno. Então, nem sempre as cadeiras que eu queria pagar apareciam à noite. Então, eu tinha que esperar aparecer a cadeira. E o curso, que era para ser 5 anos, virou 7 anos. Também, durante o curso, eu comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a digitar trabalho para as pessoas, comecei a fazer uma coisa ilegal, que era fazer trabalho para as pessoas que não queriam fazer trabalho. Mas o crime prescreveu, já posso confessar, passaram-se muitos anos já. Passou, é. Então, eu me envolvi no início da internet, eu fazia website, eu fazia homepages, eu fazia logomarcas, eu fazia cartaz, eu tinha como se fosse uma agência de publicidade mesmo, eu tive uma agência mesmo, chamada Textual Mídia. Trabalhei na Globo local aqui como câmara de estúdio, eu ficava filmando a pessoa que apresentava aquele telejornal do final da noite, né? Que no Sim. Brasil tem o JPB, NETV, SPTV, RJTV, antes da Nacional tinha um jornal Rádio local, Nacional. e eu fazia também a filmagem de qualquer coisa que acontecia na época. Aí eu saí, depois trabalhei como assessor do vereador, enfim, era tudo para tentar sobreviver, né? Mas aí quando terminou o curso de psicologia, eu consegui fazer programas de iniciação científica no curso 2 com uma professora muito querida chamada Carmita, que ainda é professora do curso de psicologia aqui. Ela tinha acabado de chegar de Montpellier, na França. Ela e o marido, ele tinha feito doutorado em cardiologia e ela em psicologia social, né? E aí eu colei nela, porque os outros professores já estavam com alunos. Cheguei, professora, você acabou de chegar da França, eu queria fazer PIBIC, deu certo. Ela orientou 2 PIBICs e se tornou minha orientadora de mestrado. Porque assim, com o PIBIC eu ganhei experiência de fazer pesquisa, de fazer citação de artigo, de construir. E aí entrei no mestrado bem rapidinho, assim, antes de terminar o curso eu passei na prova e já emendei assim que concluí o curso, era a época da inscrição do mestrado, então pude fazer ele Sim. antes, sabe? E aí foi uma experiência muito legal. No meio do mestrado, eu decidi abrir o consultório. Eu disse, não, eu vou agora viver daquilo que eu estudei para ser. Eu não vou mais fazer página, eu não vou mais trabalhar com internet, eu não vou trabalhar com ninguém, eu não vou trabalhar em empresa. E, claro, eu sempre quis fazer psicologia clínica, clínica adulta, e, e isso foi uma coisa que foi muito claro para mim desde o começo, né? Mas também na universidade aconteceu essa coisa do percurso que você fala, aconteceu a coisa de aprender a falar em público. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tô com a garganta bem. Eu falei Vai, 8 horas isso. seguidas. Recarrega aí, Rossano. Assim a gente vai aprendendo esses bastidores que são tão importantes pra gente. É verdade. No curso, bem, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade até hoje. Na época não tinha um diagnóstico, nem muito menos Ritalina. Então, basicamente, o que minha mãe escutava é que ele é inviável, ele não consegue terminar o segundo grau, né? Mas ela disse, ele termina, né, meu filho? Termina Olhava pra bem. mim, eu termino, com certeza. Ai de mim se eu não terminar, né? Aquele Mas, olhar que claro, diz tudo, né? diz tudo. Eu chamo que minha mãe era a mãe Bluetooth. Ela se comunicava assim, sem fio. Não precisava de fio, não. O olhar já era o próprio fio, Já né? era, né? Já era. Mas eu tinha dificuldade, ainda hoje eu tenho dificuldade de ler em público.
Eu consigo falar para milhares de pessoas, mas ler um texto, aí eu travo. Porque, bom, na minha infância, passei um tempo com minha avó, e minha avó, ela batia enquanto me ensinava. Então, toda vez que eu errava, ela batia em mim. Então, a ideia de estudar é associado à minha ideia de punição, né? Então, Entendi. para mim foi uma coisa difícil de romper aquilo ali. E minha mãe dizia: você não vou exigir que você seja um estudante assim, que chegue com um caderno. Você não é essa pessoa, você vai ter que aprender do seu jeito. E aí eu fui criando, né? A gente vai criando alternativas. É como alguém que, por exemplo, não enxerga, e porque não enxerga, aumenta a acuidade auditiva, tátil, para compensar a falta daquele sentido. Então, a minha falta de disciplina e foco foi compensada com pegar no ar as coisas, muito rapidamente compreender, fazer conexões. Isso na época era complicado, hoje para mim é o plus da minha fala. Falar de muita coisa ao mesmo tempo, né? Ontem eu falei para Ministério da Economia e Bradesco, um dia todo, no No mesmo mesmo dia. Fiz dia. palestra para a escola, à noite live, assim. Então são vários temas, e aí, como eu gosto de muitas coisas, para mim hoje essa hiperatividade tem sido uma coisa positiva que eu estou trabalhando, inclusive porque eu faço terapia, né? Eu tenho uma terapeuta que me atende, e eu trabalho muito hoje em dia a questão do foco. Tem sido o meu. Eu fiz uma live com a Monja Coen, e aí Assisti. a monja disse que o nome é dado conforme a virtude que você quer construir, né? E eu disse: Isso. monja, então meu nome tinha que ser Monjo Foco, porque Foco. meu objetivo, meu objetivo agora na vida é foco. Então, basicamente, mas eu tinha dificuldade de falar em público, muito grande mesmo. Até que eu fiz um seminário na universidade e, bom, foi terrível, porque eu não estudei bem o seminário. Era uma comparação entre a percepção social de Durkheim e Marx, né? Visões diferentes de sociologia, né? E aí eu não estudei bem direito isso, apresentei pessimamente, sem fundamentação nenhuma, e a professora me arrasou, disse que era ridículo, e aí ela estava com razão, não dava para dizer que a professora estava errada, Que não, você não agiu como alguém que respeita seus colegas que estavam esperando aqui que você viesse honrar o título de aluno de uma universidade pública, um aluno de ensino superior, você aqui tinha que agir à altura do lugar que você está, e foi ridícula a sua apresentação. Tinha um cara que tinha doutorado em sociologia, que estava fazendo psicologia, era aluno. Então imagina, o cara conhecia sociologia do Karl Marx como tudo. ninguém. E aí foi pior ainda, aí ele veio arrasando. Eu entrei no ônibus já segurando as lágrimas para não chorar na frente das pessoas, mas quando eu entrei em casa eu desabei, contei à minha mãe. Ela perguntou: conte tudo, eu contei tudo, como foi que aconteceu, e ela olhou para mim com aquele apoio maternal de sempre, aquela forma muito, né, que ela tinha de acolher, e disse assim: meu filho, imagina a merda que não foi essa sua apresentação. Para a professora dizer isso. E aí ela disse: você tem duas alternativas agora. Você tranca seu curso, dizendo que está traumatizado, que foi injustiçado, e todos os seus sonhos ficam bem mais complicados de atingir, porque você vai ter que começar alguma outra coisa e vai enfrentar alguma outra dificuldade e vai fugir de novo. Ou você reconhece que errou e corrige. O que é que você quer fazer? Eu fiz: eu quero corrigir. Ela fez: e você acha que começa quando? Eu fiz: quando? Ela disse: começa agora. Agora, você vai estudar e vai apresentar para mim e para seu irmão. Aí quando ela disse para o seu irmão, eu disse: não, mamãe, eu apresento para qualquer pessoa do mundo, menos para o meu irmão. Meu irmão mais velho é uma pessoa que eu admiro profundamente. Ainda hoje é uma referência para mim. De pessoa, de disciplina, de estudo. Então, minha mãe disse: você vai apresentar para ele? Que não, não vou apresentar para ele, não. Se você conseguir apresentar para o seu irmão, você vai conseguir apresentar para todo mundo. Entenda a lógica. Se você conseguir convencê-lo, você convence o mundo. Era a plateia certa em casa Era para te tipo assim. treinar. É. Só que ela subiu demais o sarrafo, né? E eu: tá bom, mas vamos lá apresentar. E aí ele fala: falta isso, corrija isso, não é assim. Parará, tarará, tarará, tarará. Enfim, aí, segundo semestre, segunda prova, ela gostava de seminário, ela gostava muito de debate e discussão. Não era uma professora que passava seminário porque não tinha conteúdo para dar, não. Muito pelo contrário, era uma excelente professora. E aí eu apresentei à altura, né? Estudei profundamente, apresentei muito bem, e a professora olhou para mim e fez: você tem um irmão gêmeo? Eu disse: por quê? Não, porque o cara que apresentou aqui há dois Não é meses o atrás mesmo, né? seminário não é o mesmo. O que que aconteceu? Aí eu contei para ela o que aconteceu, o que que minha mãe fez, como foi a reação lá em casa. Ela fez: meu Deus, se as mães entendessem isso, em vez de vir aqui punir a gente porque quer corrigir um filho.
entendessem que a gente quer colaborar. Enfim, o que aconteceu é que quando eu apresentei, eu comecei a ter uma coisa que eu nunca tinha tido na educação. Como eu era aquele aluno com déficit de atenção e hiperatividade, eu era aquele aluno das notinhas 5, 6, né? Quando eu apresentei o seminário, todo mundo queria fazer seminário comigo. Aí eu achei aquele lugar massa, um lugar de importância. E aí o meu ego fez, opa, isso aqui é massa, eu vou investir nisso aqui. E aí eu Validou e aí comecei, o caminho eu terminei o fixou. curso como, quero fazer seminário com o Rossandro, aí vai pro IBIC, não sei o quê. Aí eu ganhei confiança. Eu comecei a acreditar em mim. E isso foi muito importante. Isso foi o que me levou depois a ser chamado para fazer palestra. E aí isso tudo, né, você vê aquele momento, se minha mãe tivesse dito assim, vou lá falar com aquela professora, como é que ela disse isso com meu filho, como é que ela disse que ele não é universitário, que ele não honrou o lugar. Ela tinha ido lá e ela tinha destruído essa potência que tinha que ser provocada para surgir, percebe? Sim. Percebo, e é importante mostrar isso para as pessoas, né? Do quanto que hoje você, como você falou, que está até tipo, todo dia, o dia inteiro falando em público, transmitindo informações, da onde surgiu essa confiança? Que a gente não tem que cocriar de estar envolvido em situações difíceis para poder evoluir, mas quando elas chegam, que a gente possa perceber isso, a magnitude que tem nessa potência transformadora. E você Sim. falando do papel da sua mãe com esse olhar, né? Porque quando a gente ainda é ainda mais jovem, ainda tem ainda mais esse papel de validação, de encorajamento, ou outro lado, né? De Uhum. frustração, de castração. E me fez lembrar um pouco agora, que é um outro gancho que eu quero trazer com você, de quando a escrita chegou mais forte, né? Para a gente entrar no assunto do seu livro. Lembrando, Tá. assim, desse papel de mãe, eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha chamada Clarice, tem 2 anos e 8 meses. Que E eu bom que lembro você que não deu o nome de quando. país para Clarice, né? Não, não, aí tá surgiu daí. Meu marido tem um nome muito comum, né? Tiago. E ele falou assim: eu quero um nome diferente para nossa filha, mas não tão exótico quanto o seu, né? Eu falei: tá bom. Aí Então não vai ser achamos Cazaquistão, Clarice. não, né? Clarice não vai Não, ser não, não Cazaquistão. dá, não dá. E aí a gente escolheu Clarice e algumas pessoas, quando falaram assim, Clarice, igual a escritora, né? Então ela vai ser uma escritora. E o primeiro movimento que eu fiz foi falar assim, não, ela vai ser quem ela quiser ser. Que eu lembrei daquela marca que deixou para mim, onde foi despertar minha identificação, meu diamante, e principalmente de eu não projetar nela. Ela vai ser quem ela quiser ser. E foi mágico que aconteceu isso, foi porque, assim, na realidade despertou a escritora que tinha em mim. Né? Quando eu falei assim, por que estão jogando isso para ela? Eu falei, poxa, eu gosto de escrever. Voltou à tona meu sonho, meu hobby, né? Uma escrita terapêutica. E aí a gente se mudou para Portugal, foi nesse todo esse tempo que aconteceu, e eu descobri o Mães Mundo Afora, que é uma plataforma colaborativa que as mães pelo mundo brasileiras escrevem. A gente conta relatos, fala das nossas coisas, experiência profissional, e ali eu vi que assim, eu não tenho que passar essa bola para minha filha, e eu descobri mais um talento que estava oculto, né? Então, às vezes, quando a pessoa nos aciona, nos deixa num desconforto, numa situação desagradável, que surgem esses momentos, né, da gente ir se descobrindo. E eu quero entender como é que chegou essa escrita para você, né? O Cara, Rossandro autor foi como? Qual foi bom, o eu, intervalo? eu percebo que nós todos somos a soma de muitos amores, né? Nenhum de nós é por si mesmo, por geração espontânea. A vida vai colocando uma coleção de afetos e que se a gente souber vivenciar essa experiência, a gente cresce muito. E aí chegou uma pessoa na minha vida, que é a minha esposa, né, que também são pessoas que provocam mudanças de rota, um ponto de inflexão significativo na existência. Por vários motivos, ela se apresentou como um ponto de inflexão na minha vida e também foi na escrita, porque aconteceu o seguinte, quando eu comecei a fazer palestras, ainda havia uma cota de insegurança e eu usava muito PowerPoint. Assim, muito PowerPoint, com muito texto, era quase lendo a Contexto. coisa lá, né? E ela começou a fazer assim, não fica legal, você precisa usar menos texto, mais imagem, tal, tal, tal. E aí um dia eu fui fazer uma palestra e entrou um vírus na apresentação. E quando botaram o PowerPoint, ficou fazendo assim, as telas passando uma atrás da outra, não conseguia. Aí eu fiz, esquece tudo o pendrive. E eu estava num canto com 1.000 pessoas, era uma federação de indústrias, e eu tive que pensar assim, lembra do que está lá e vai falando. E minha esposa estava lá, né? Quando ela terminou assim, você não deve mais usar PowerPoint. Foi muito melhor. Você Muito ficou
solto, você não ficou preso ao PowerPoint, você não ficou assim, ah, não posso falar isso agora porque está no PowerPoint 30. Você, na hora que achou que era para falar, você falou e foi fluindo e tal. Aí eu deixei de usar PowerPoint. Aí ela começou a dizer assim, todo mundo, quando termina a palestra, fica querendo algo mais. Então você deveria escrever. Porque aí as pessoas poderiam levar esse algo mais para casa, que seria um livro, né? Mas aí, como é que um imperativo sem foco escreve? Aí é que Aí. é. Mas, porém, entretanto, todavia, quando a minha mãe era jornalista, ela usava uma máquina IBM para escrever, mas o jornal informatizou e tinha que mandar o texto por computador, por e-mail. E ela não teve paciência de aprender computação. Então ela comprou um computador, né? E eu aprendi eu fiz curso de datilografia mesmo, eu digito com os 10 dedos. Isso aí é uma coisa que eu fiz mesmo. Também fui nessa época aí, Rossano. Então isso aí é igual aprender a nadar, que eu não aprendi, mas isso aqui eu sei, datilografar com os 10 dedos é bem rápido. E aí minha mãe disse, eu vou fazer o texto à mão, você vai digitar no computador, imprime e me dá que eu corrijo. Aí ela fazia isso, só que ela fazia muitas vezes. Um texto, ela fazia várias vezes. E aquilo ia me dando uma irritação profunda. Porque ela refazia, e eu começava a ficar irritado. Eu não aguento mais, eu não vou mais digitar esse texto. Ela disse, vai, sim, porque é o dinheiro do jornal que bota comida na casa. Você vai digitar sim. E eu ia lá com ódio. Isso tudo assim, pelo Bluetooth. só no olhar, danava. Mas o que acontece é que quando Janine me sugeriu escrever e eu comecei a escrever, eu percebi como eu escrevia como ela. A forma. Porque eu lembrei de Karate Kid. Em Karate Kid, naquele primeiro Karate Kid número 1, o Sr. Miyagi pede para ele encerar e pintar, né? Ele fica encerando, pintando, e ele acha que não está aprendendo a lutar. E fica muito irritado. Você está me explorando, eu queria aprender a lutar, e você está botando para pintar e para lixar. Ele, então, vá! Aí ele fazia assim, e fez aquele movimento e percebeu que ele estava treinando. Então, minha mãe estava me ensinando a escrever, né? Sem saber, ou sabendo, não sei, mas mais uma vez ela está fazendo a diferença na minha vida. Janine provoca a ideia de fazer os livros, né? Eu acho que esse aqui vai ser o sexto. Também acabei de concluir um que vai sair pela Sextante aqui no Brasil, sobre relações abusivas. Está sendo finalizado, vai sair lá para dezembro, acredito. Então, essa foi a ideia. Quando as pessoas lhe encontrarem numa palestra, que elas quiserem aprofundar a temática ou levar mais do conteúdo que você falou, elas têm um livro. E aí tem sido essa a movimentação dos livros. Quando eu comecei a escrever, eu achei que era uma coisa normal, né? Como eu comecei a falar também. Tem uma coisa que eu acho positiva, essa coisa de hiperatividade, déficit de atenção e não ter sido considerado um aluno importante na escola, me deu uma autoestima baixa. E hoje eu vejo isso como uma vantagem para mim, porque isso foi profilático por narcisismo, entende? Isso Entendi. me poupou de uma inflação do ego que é muito pesarosa, cansativa, enjoativa e insuportável, para quem tem e para quem convive com, entende? Então, Sim. assim, é melhor você subir, é mais fácil você subir um ego do que baixar. Pelo menos a minha própria experiência clínica, até porque o narcisista nem procura ajuda, né? Então, assim, Não. para mim foi importante porque, assim, as coisas foram acontecendo, foi vindo TV, foi vindo livro, foi vindo palestra, foi vindo sucesso, grana, mas eu não me deslumbrava, porque, assim, não me achava essas coisas todas, ainda não me acho, né? Eu me acho uma pessoa, como qualquer pessoa, que houve um conjunto de escolhas e variáveis que foram acontecendo, pessoas muito massa que foram aparecendo na minha vida, que eu fui sabendo aproveitar e as coisas foram acontecendo. Então, né, o que é que tem de tão? Eu não criei uma teoria nova, eu não sou Freud Júnior, eu não sou Jung Júnior, né? Eu não esculpi a Pietà, eu não pintei a Capela Sistina, né? Eu não criei uma nova vertente da filosofia. Então, eu sou um ser humano comum. Então, ó, de boa, tô feliz com o que está acontecendo, com leveza. Mas acho que é justamente aí que tem esse encantamento que a gente tem por você, né? A sua fala é leve,
é ilustrativa, você traz para o cotidiano. Então, assim, você fez de fato essa ponte de aproximar a psicologia para a realidade, falando nessa linguagem que tem conteúdo, quem é psicólogo, quem é do meio científico, quem é mestre, doutor, acadêmico, sabe a profundidade que você tem. Quem é leigo fala, poxa, ele está falando coisas que é isso, eu não imaginava que era dessa forma. Isso é uma das coisas que eu acho que fizeram mais falta na minha formação e no decorrer dos tempos, desse olhar sempre, a psicologia para maluco ou a psicologia inacessível. E na realidade não é, né? A psicologia é ciência do nosso cotidiano, do comportamento humano, do que nos toca. Mas se a gente tivesse aprendido isso lá na essência, né, que a gente brinca lá na escola, seria diferente a lidar com as nossas emoções, reconhecer quem somos. Mas aí tem alguns entraves nisso. E eu acho que a sua fala, o encantamento que a gente tem com você é isso. É trazer para o palpável, trazer para a realidade, né? Mostrar que autoconhecimento não é romantizado e nem tampouco inacessível o dia inteiro, né? Eu fico brincando Ah, isso com os meus clientes, com as pessoas que falam comigo e falam, ah, mas eu não tenho tempo para isso. Eu falei assim, qualquer escolha sua no seu dia é uma oportunidade de autoconhecimento. Percebe a forma com a qual você varre a casa. Você pega a vassoura e vai na velocidade, vai no impulso, vai com força. Está mostrando ali dentro, tem alguma raiva, alguma coisa inacessível, ou que você acha que a limpeza, o cuidado tem que ser com violência. Aí começa a acender algumas luzes internas e você começa a se conectar, né? Então, assim, eu acho que essa que é a engrenagem da vida. A gente fazer com que tenha mais esse acesso. E assim, eu percebo isso nos seus textos, percebo isso na sua fala, nas suas contribuições. Por isso que eu tenho esse encantamento em você como profissional e fico contente de você estar contando esses bastidores, porque quando a gente não tem acesso à história do outro, a gente acredita que é tudo muito mágico, né? Da noite que é para o um dia, herói e tal. Sandro apareceu e chegou nesse patamar. Mas o quanto que teve de processo ali interno, né? O quanto que o que você traz na sua bagagem, qual é a sua trajetória, como é que é essa influência da família, da onde você veio, das suas escolhas, dos seus momentos, né? Então, fico feliz com essa sua partilha e queria que você falasse agora um pouco sobre esse livro que você está, Sim, né, nessa edição, né, de revisitada, ampliada. Conta, é, né, como é que foi o gancho para então, escrever esse tema. então, na verdade, esse livro eu fiz esse livro há 5 anos atrás, mas de 2017 para cá foi quando os primeiros vídeos viralizaram na internet, vieram todos esses convites e minha vida mudou muito radicalmente. Eu passei a viajar 22 dias por mês, conhecer muitas pessoas fantásticas ao redor do mundo aí. Ter muitas oportunidades, me conectar a vários projetos fantásticos, inclusive esse aqui, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, aqui apareceu, Tô vendo, tô vendo. né? Que o livro, toda a minha parte de direitos autorais é para a Fraternidade Sem Fronteiras. E a minha sensação foi que esses 3 anos, sabe quando você pega as pesquisas que dizem que esses 4 meses de isolamento social representou um ganho tecnológico equivalente a 4, 5 anos? Para as pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente fazia raramente, está virando um lugar comum fazer uma live, por exemplo, né? Mas no Sim. começo era difícil para a gente. Hoje em dia, né? A minha sensação nos 3 anos é como se eu tivesse vivido 20. Então, quando eu voltei para o livro, eu tinha um outro olhar. E eu estou fazendo isso com todos os outros livros, né? Além de fazer livros novos, eu estou refazendo os livros. Então, eu precisava dizer o que eu aprendi de novo nesses últimos 3 anos, de intensidade muito grande. E para poder entregar isso aqui, né? E fazer eu revisitei e aprofundei todos os capítulos. Teve coisas que eu tirei que eu achei que não tinha mais sentido ser ditas, era a compreensão da época, mas não é a compreensão de hoje. E o capítulo inicial é todo novo, porque é o deserto da pandemia, é o deserto deste momento que a gente está vivendo. É este Sim. lugar que a gente está passando. Então foi muito isso, mas claro que nesse livro aqui existe uma dimensão que é transcendente, que para mim foi também fundamental na minha vida. Viver uma experiência de transcendente, uma experiência espiritual, que para cada pessoa é numa religião e que para mim foi no espiritismo, tem sido no espiritismo. Então também isso foi um ponto de inflexão, conhecer é, conhecer a relação com o sagrado, com Deus, através dessa manifestação desse amor dele que é materializado de forma esplendorosa na figura de Cristo. Então, a experiência do deserto do mundo judeu até os dias de hoje, à luz da psicologia.
É um olhar de um psicólogo que analisa como os desertos da vida, simbólicos, históricos, culturais e pessoais, vão nos reconstruindo, nos ressignificando, nos reformatando, vão dando oportunidades, que a gente vai chamar de crescimento pós-traumático. As pessoas conhecem muito o estresse pós-traumático, seria o primo do crescimento pós-traumático. O estresse pós-traumático é algo que fica marcado negativamente após uma grande dor. Um sequestro relâmpago, um luto, um acidente de carro. Então, você pode envolver estresse pós-traumático. Mas tem muitos estudos que são feitos sobre crescimento pós-traumático, o que acontece após um desastre, após uma guerra, após uma pandemia, após um tsunami, após um tufão, um furacão, enfim, um terremoto. As pessoas crescem. Esse crescimento não se trata tão somente de ser um crescimento incremental, ou do tipo, eu me tornei mais hábil a controlar a dor. Não é só isso. Também é isso, mas é sobretudo o crescimento de lançar um novo olhar sobre a vida. Os desertos da existência nos permitem lançar um novo olhar sobre a existência, sobre o passado, focar mais no presente. O deserto é uma experiência para agora. Não dá para você analisar ele depois, nem lamentar ele no passado, porque ele está agora exigindo de você. Ele exige foco, por exemplo. Exige leveza, por exemplo. Você, quando atola um carro na areia, você para poder tirar o carro da areia, você tem que esvaziar o carro. Nos desertos da vida, a gente percebe que para a gente sair deles, a gente tem que esvaziar as muitas mágoas infantis, todas as reclamações, as justificativas, as expectativas exageradas sobre os outros, sobre nós mesmos, dando leveza, dando espaço e saber o que é essencial. Por exemplo, no deserto, água é essencial. Né? A gente está em casa agora, todo mundo, basicamente percebendo que o que é essencial, o que traz felicidade, já estava em casa. E que essa busca frenética externa não estava alimentando, estava esvaziando. Que nós já vivíamos uma espécie de deserto tecnológico e estava todo mundo isolado em seus smartphones. E agora a gente está usando eles para nos conectar, ironicamente. Então, assim, essa forma de revisitar o deserto, e claro, eu narro aqui também minhas experiências, porque eu acho que o que eu posso dar de contribuição exclusiva, a única coisa exclusiva que eu tenho para contar é a minha vida. Porque o resto é leitura. Então, assim, por isso que eu acho que eu Sim. tenho que estar aqui no livro, eu tenho que estar na fala, porque, assim, a psicologia by Rossandro, ou by Suriane. Então, assim, é a nossa visão de mundo, porque senão é só você entra no Google ler, né? Entra lá e vê o que o teórico disse. Essa interpretação através do outro é a nossa contribuição pessoal. E por ser nossa contribuição pessoal a partir do que foi conhecimento, não tem porque o ego ficar inflado, porque a gente está repassando o conhecimento que a gente leu, nem tem por que ficar se sentindo menor, porque é uma contribuição pessoal nessa leitura. Então, é esse olhar que fez com que eu fizesse essa reconstrução. Tem a apresentação aqui do Washington Oliveto, né? Que é um publicitário queridíssimo, conhecido mundialmente, ganhou vários prêmios. Ele mora em Londres hoje. O Alok, amigo Alok, que é DJ, fez também um comentário aqui no livro. Tem a Petri Chaves, que é uma jornalista muito querida aqui do Brasil. E, enfim, essa contribuição para que a gente possa fazer esse mergulho e ainda poder ajudar quem vive desertos materiais muito intensos, que são as mais de 15 mil pessoas diariamente assistidas pela Fraternidade Sem Fronteiras. Ótimo, Rosana. O pessoal está perguntando aqui se o livro, qual é o nome do livro, né? Porque está aparecendo invertido quando eu coloco a imagem, né? Tá. Então tá. Ó, dá um print na tela, vocês dão um print na tela, que o nome do livro é O Tempo do Autoencontro. O Tempo Isso. do Autoencontro. Não sei se aqui aparece melhor, assim, ó. Fica melhor de ver? Fica invertido ainda fica trocado, mas é o tempo do autoencontro. Vou invertir geral agora. Um novo olhar, uma nova perspectiva. O Tempo do Autoencontro está à venda na Amazon. Pode e tem formato digital também, e-book? Tem, então, já tem Kindle, já tem gente lendo no Kindle. Ontem eu fiz uma live com a Maiana Neiva e ela já leu parte do livro durante a live. Ótimo, tem então Kindle todo também. mundo tem. Para quem está em Portugal, por exemplo, como você, não tem que esperar chegar o físico, já tem como acessar o livro. Isso. E você trouxe um aspecto importante, Rossano, também, que eu acho que é legal você detalhar um pouco mais, essa perspectiva que a gente tem do quanto que
pode colocar em prática a partir da nossa história, né? Isso é uma forma minha de trabalhar, assim, o conteúdo que eu posto, as coisas que eu faço, os atendimentos que eu faço, é isso, assim, vamos trazer para o concreto. A teoria fica com a gente estuda, mas se a gente não coloca em prática, ela não é conhecimento, ela não faz diferença na nossa vida. E quando você traz essa construção de trazendo lá dos desertos que houveram com outras figuras simbólicas, né, espirituais para gente, você faz essa conexão do todo, né, de integrar as partes, né, do quanto que a gente tem que ter essa perspectiva mais holística no sentido integrador, né? Que somos um corpo físico, temos a parte mental, emocional, mas está tudo interligado. E essa pandemia traz isso pra gente, né? Que as pessoas falam, o isolamento social é muito ruim. Mas há quanto tempo você não está isolado de si mesmo? Há quanto tempo você não se reencontra, né? Que Sim. barreiras são essas que impedem esse contato? É medo, vergonha, raiva, né? O seu livro permite essa reflexão, essa contribuição. É por aí? Com certeza. Eu acho que tem gente que pela primeira vez está se enxergando. Tem gente que está a vida inteira fugindo de si mesmo. E eu sei que tem muita gente que está desesperado com o que está encontrando. Porque Sim. uma das coisas que o autodescobrimento nos provoca é um primeiro momento, um certo asco por encontrar as sombras que nós negávamos ou projetávamos nos outros. Mas não há como você se curar sem um diagnóstico. E a importância dessa experiência é que você tem que olhar para você e amar-se. Mas não amar-se idealizado ou idealizada. É amar-se para agora, não para o futuro. Não quando eu sou assim ou quando eu tiver conquistado algo. É um amor maduro, um amor que acolhe todos os seus aspectos infantis, suas sombras, e sabe que você é aquele que cai, é aquele que também se levanta. Você sabe que é aquele que derruba, mas é aquele também que estende a mão para erguer. Você se olha completamente, e ao se perceber completamente e entender que tem que se amar deste modo, aí você ganha uma coisa fantástica, que é a capacidade de amar as pessoas como elas são, sem exigir que elas sejam como você quer que elas sejam. Você deixa de violentar a você mesmo, você deixa de apostar numa imagem ficcional, uma espécie de avatar perfeito, você deixa de editar a sua vida e passa a ser uma pessoa real. E claro que tem esse primeiro momento de dor. E às vezes é necessário justamente o deserto. O deserto é ou um convite ou uma imposição da vida para que você cesse todos os outros inputs, todas as outras demandas que chamam e distraem sua atenção, para você dar um profundo mergulho dentro de você. Por isso, embora o deserto seja um lugar que não tem luz, não tem água, não tem, a não ser estrelas, não tem nada que te, digamos, distraia, é de um silêncio absoluto, mas é o lugar mais barulhento, porque no deserto a consciência pula e começa a gritar tudo que você não queria escutar. Então o deserto é de um barulho ensurdecedor para a consciência. Por isso tem tanta gente agoniada. Eu recebi um meme de uma mulher que dizia assim, amiga, eu preciso que o mundo volte ao normal, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para a praia, eu quero sair de casa. Aí a outra responde, não, amiga, que é isso? Não deixe de aproveitar esse momento tão impactante, tão importante, para você se conhecer, saber quem é você. E ela responde, eu já me conheci, me odiei, detestei, eu quero sair de casa, eu não me aguento mais. Quero o Então, divórcio de mim. quero o divórcio de mim que não dá. É óbvio que tem gente que está encontrando a sombra e está se assustando. Porque no Sim. deserto eu não tenho para quem apontar. O que acontece com os dedos no deserto? Eles se voltam todos para mim. Mas não é para se acusar. Eles me voltam para que eu ganhe consciência. Porque quando eu projeto no outro, isso é o mecanismo de ego mais infantil. É o rudimento do mecanismo de defesa. É projetar no outro aquilo que é seu. Então, assumir é início de maturidade. Enxergar em si é crescimento emocional. E aí não adianta ficar se culpando, nem se justificando, nem projetando de novo nos outros. É aceitando-se, vivenciando essa experiência. Eu acho que eu analiso várias questões, inclusive eu analiso a poesia de E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade, na perspectiva do deserto, e também Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil. Porque naquela experiência do deserto, né, que você tem que se desmontar, assim, tira as gravatas, os sapatos, ó, teu personagem, sabe? O teu avatarzinho do Instagram não vai convencer ninguém aqui, não. É você com você mesmo. Mas lá ele assim, e no final essa estrada vai dar em nada, 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 nada do que eu esperava encontrar. E as pessoas podem dizer, quer dizer que nada do que eu planejei eu vou encontrar no deserto como um lugar de encontrar o sagrado de encontrar a si mesmo
esse Deus que você é imagem e semelhança, como é, e não idealizado, e encontrar o divino sagrado mesmo, aí é claro que vai ser, não vai dar em nada do que você esperava encontrar. Nunca vai dar em nada, porque quando Deus entra na jogada, nenhum dos seus sonhos consegue ser maior do que o que ele planejou para você. Então, aí Transcende, né? quando você deixa o sagrado acontecer, aí transcende um nível que você fica assim, caramba, eu nunca imaginei. É. Então fica o convite, né, desse livro do Rossandro para vocês entrarem em contato com esse tema, nessa abordagem, nessa linguagem que vocês estão tendo aqui. É assim que é o livro, e fazer essas reflexões e principalmente não tenham medo de fazerem algum processo terapêutico, seja ele qual for, né? É um portal de reconexão com a gente, é um contato com essa centelha divina que existe em cada um de nós. E é esse que é o propósito da vida, né? É o nosso autodesenvolvimento e entregar o nosso melhor para o mundo. Aí algumas pessoas vêm até a mim, né? Porque eu tenho um trabalho de consultoria de carreira numa abordagem metafórica, usando elementos da psicologia junguiana, com elementos energéticos, e sempre a pergunta é: Su, como é que eu sei qual é o meu propósito, onde eu me encontro? As pessoas querem saber a ferramenta, querem saber a profissão. E o propósito é encontrar a nossa essência e desenvolver. E para isso tem esse percurso. É ir no Com deserto, certeza. enxergar suas sombras, poder integrar tudo isso. E esse livro é um convite para a gente fazer isso, uma companhia nessa quarentena, né? Um divisor de águas para muitos de nós. E gratidão, Rossandro, por ter colocado em palavras tantas coisas que são importantes para a gente. E gratidão por estar aqui com a gente, compartilhando isso aqui no ao vivo, no virtual, nessa conexão. E é isso. Ah, Fico queria muito feliz. agradecer. Muito bom papo. Tô vendo aí sim, tanta gente querida aqui passando. Tem o Zé Paulo, amanhã a gente tá junto, Zé Paulo, no top 10. A gente tem um monte de gente aí que tá aqui, a Ana, de Curitiba, psicóloga. Tem um monte de colegas e colegas nossos psicólogos aí. E Também falando de terapia corporal, que também é importante. Ou seja, o livro, mais uma vez o nome é O Tempo do Autoencontro, para quem quiser comprar na Amazon. Tem também ele em Kindle, como também tem físico, ó. O pessoal do grupo Equilíbrio e Corpo, ó, a psicologia corporal também é instrumento, com certeza. ótimo, com Então, assim, certeza. a gente sente que juntos o objetivo de uma live como essa não é ser uma terapia, mas é ser terapêutica. É Isso. proporcionar despertar de consciência, curiosidade sobre si. Quando você resolve traçar roteiro da vida pessoal das pessoas, é para desmistificar, eu acho isso importante. Porque, assim, as pessoas conhecem as comemorações, mas elas esquecem que a chamada vitória, a vitória não é aquele dia, né? Existe o primeiro dia, que é o dia do sonho. Existe o terceiro dia, que é o dia da vitória. Entre o primeiro dia e o dia do sonho realizado, tem um longo deserto, que é o segundo dia. Esse dia ninguém enxerga. Os dias que você chorou, que você duvidou de si mesmo, que você achava que não daria certo. Ah, eu sou uma grandíssima piada, isso não vai acontecer. E você teve que insistir. Os muitos dias que você passou necessidades financeiras mesmo, físicas, emocionais, privações de todas as ordens, mas não olhou para aquilo como um lugar de se acusar, de se tornar menor, de se sentir marcado pela vida, mas como uma experiência, simplesmente uma experiência que todos passam e que você não é privilegiado para não passar por isso e que você deve lançar um olhar de lucidez. E diante de tudo isso, ao invés de lamentar, crescer. Se a lição é dolorosa, aprenda rápido para não ter que passar de novo. Isso vale para esse Isso momento aí. agora. Se está sendo É. doloroso, aprenda. Não se permita voltar para esse novo normal sendo a mesma pessoa. Se renove como pessoa. Aprenda com todo esse processo. É para isso que a gente está aqui, para se aperfeiçoar todos os dias. E muitas vezes o deserto é um lugar que a gente não fica, mas passa para poder se ressignificar. Perfeito, Rossandro. Então, se todo mundo houver qualquer desconforto nesse momento, acolha. Isso é um presente se sentir desconfortável e em dúvida. É isso que liga o farol ali no caminho da nossa jornada para a gente achar o melhor eixo para a nossa nova versão que está surgindo. Rossandro, gratidão mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram presentes e uma excelente semana, né, e continuidade daqui para frente. Salva a live aí que depois eu puxo pro meu YouTube, tá bom? Tá ótimo, vou salvar, Rossandro. Valeu. Gratidão. Beijo, gente. Até mais, Beijo, Soriane. gente. Tchau.